Então, pessoal, continuando aqui nossa análise de sensibilidade, então, né, nos dois últimos vídeos eu mostrei aí, né, a gente analisando a sensibilidade do modelo na mudança dos parâmetros, né, referentes aos coeficientes da função objetivo. Então, né, o quanto você precisa mexer nos custos ali para que uma variável passe a ser interessante de ser produzida, ou o quanto você tem que reduzir o custo de uma variável aí para que vale a pena comprar aquele produto, né? Enfim. Vamos dar uma analisada agora, nesse mesmo problema da produção agora, na questão das restrições, certo? Então, o que eu estou analisando agora, o que eu vou analisar agora, são os meus recursos, certo? Então, eu quero analisar o que acontece se eu mexer no valor desses recursos, né? O que vai acontecer com o meu modelo? Então, vamos rodar ele aqui e vamos analisar esse modelo, a solução desse modelo. Bom, então olha só, a gente tem uma solução aqui vou anotar aqui no bloco de notas, para a gente não se perder. Então, que coisa, peraí. 133,75 é a minha solução ótima, né? Bom, e na solução ótima, ele está falando o seguinte: a gente tem que produzir 10 unidades de X1 e 3,75 unidades de X3. Não manda produzir nem X2 nem X4. Então, como eu falei, vamos analisar aqui as restrições do problema. A gente está trabalhando com 4 restrições, né? São as restrições de máquina e as restrições de mão de obra. Então, reparem que as máquinas, ó, a máquina 1, a gente tinha 80 horas disponível e está me sobrando 0 hora, ou seja, eu estou usando exatamente as 80 horas, né? Se eu fizer a conta aqui, ó, 5 vezes 10, né? Que é o X1, 5 vezes 10, certo? Vai dar 50, mais 3,75 vezes 8, dá 30, ou seja, 50 mais 30 igual a 80. Então, usei tudo. Aqui também, se eu fizer a conta, vai dar 20, né? São 10 unidades de X1 vezes 2, 20. Então, como não usa o X3, né? Então, já aqui, ó, para a mão de obra, repare o seguinte: para a mão de obra, tem uma folga. Na mão de obra 1 tem uma folga de 92,5. Na mão de obra 2 tem uma folga de 90. Vamos fazer aqui para a mão de obra 2, que fica mais fácil. Então, ó, a gente tem 160 horas disponíveis, né? E a gente gasta dessas 160 horas, a gente gasta 7 vezes 10, gasta 70. 70 menos 160, né? Menos 70 vai dar exatamente 90. É o que sobra. Então, essa mão de obra, tanto a mão de obra 1 quanto a mão de obra 2, elas estão disponíveis em excesso, podemos dizer assim, né? Então, elas estão disponíveis em excesso. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu retirar essas restrições do problema, a solução vai ser a mesma. Vamos fazer essa experiência. Eu vou comentar essas duas restrições e vamos rodar de novo. Lembra lá da nossa solução, né? Olha só, reparem, a solução é 133,75, né? Produzindo 10 de X1, 3,75 de X3. Ó. Solução ótima, 173,75. Certo? Então, né, as restrições que estão folgadas são restrições que estão desativadas naquele momento, certo? Isso quer dizer que esses recursos, né, eles não são tão importantes nesse momento. Os recursos que são importantes para mim nesse momento são os recursos máquina 1 e máquina 2, que são eles que limitam o crescimento da minha função objetivo. Então, se me perguntar por que eu não tenho mais lucro, né?
Olhando aqui agora para as restrições. Quais restrições que impedem o meu lucro de ser maior? São as restrições da máquina 1 e da máquina 2, né? Então, vamos imaginar que você tem um dinheiro para investir, né? Você vai investir na máquina 1 ou na máquina 2. Não adianta nada você investir na mão de obra 1 ou na mão de obra 2, porque elas já estão em excesso. Por exemplo, né, se eu passar aqui, vamos imaginar, vou contratar mais mão de obra 1, vou colocar aqui 1.200, a solução vai ser exatamente a mesma, né? 173,75, porque como eu falei, essa restrição, ela já estava em excesso. A única coisa que eu fiz foi aumentar o excesso dela. Então, se eu quisesse, vamos voltar aqui para 120, se eu quisesse investir em alguma coisa, teria que ser na máquina 1 ou na máquina 2. Agora, como que eu consigo ver isso aqui? Olhando nesse relatório aqui, ó, da dualidade, né? Vamos olhar aqui. Repare o seguinte, toda vez que a restrição está no limite, né, que não sobra nada, não tem folga de nada, o valor dual aqui, ó, é diferente de zero. E toda vez que eu tenho folga, o valor dual é igual a zero, né? Isso vem lá do teorema das folgas complementares da teoria da dualidade, vocês já viram, né? Então, isso aqui está me dizendo, ó, que esse recurso, mão de obra 1 e mão de obra 2, o valor que eles têm para mim nesse momento é zero. Então, não vale a pena investir nesses dois recursos. Então, por essa lógica, né? Qual recurso que eu devo? Vamos imaginar que eu posso comprar, né, mais horas de máquina 1 ou mais horas de máquina 2. Só que só posso comprar uma de cada um. Qual que eu deveria comprar? Eu deveria comprar mais horas da máquina 2. Ó. Por quê? Porque ela tem um valor para mim, ó, de 2,1875. Enquanto a máquina 1 tem um valor para mim de 1,125. O que isso significa? Vamos ver lá na função objetivo. Então, a função objetivo nesse momento, ó, é 133,75. Vamos acrescentar uma hora de mão de obra aqui, de hora máquina, né? E vamos ver o que acontece com a solução. Então, eu rodei, ó, a minha solução passou de 133,75 para 134,875, certo? Se a gente fizer aqui a diferença, né, vai dar quanto? 134,875 menos 133,75 é igual a 1,125, certo? Vamos fazer com o outro recurso agora. Vamos voltar aqui para 80 e passar aqui para 21. Resolvendo, a gente tem agora um lucro, o novo lucro, né? O antigo 133,75, o novo 135,9375. A diferença vai ser igual a 135,9375 menos 133,75, que dá 2,1875. Então, vamos voltar aqui o modelo original e vamos rodar de novo para comparar o relatório. Reparem, ó, que essa diferença que eu ganho, né, é exatamente, ó, o valor dual que está associado àquele recurso, né? Então, o dual está me dizendo o seguinte, ó, meus limites são a máquina 1 e a máquina 2. Para cada hora a mais que eu conseguir da máquina 1, eu ganho 1,125. Para cada hora a mais que eu conseguir da máquina 2, eu ganho 2,1875. Da mesma maneira, né? Vamos imaginar que eu vou perder uma hora de máquina.
Então, se eu passar de 80 para 79, meu lucro vai diminuir aquela quantidade, um ponto, né? Pode fazer a conta aí que vai dar certinho. Certo? Se eu diminuir da máquina 2, a mesma coisa. Entenderam? Espero que sim, né? Se não entenderam, mandem no e-mail. Bom, vamos ver outra coisa aqui. Tá ok, então vamos imaginar o seguinte. Eu posso investir para aumentar aqui 10 horas de máquina. Então já ficou claro, né, que analisando esse relatório aqui inicialmente, né, se eu for investir 10 horas de máquina, eu devo investir na máquina 2, porque ó, cada hora que eu aumento aqui, ela me dá 2,18, né, enquanto a outra me dá 1,12, correto? Então vamos fazer esse teste. Então se eu aumentar ali de 20 para 30, de 20 para 30, eu vou ganhar, vou aumentar 10, né? Então vou ganhar 21,875 na minha função objetivo. A minha função objetiva atual é 133,75, então eu espero que meu lucro, né, se eu aumentar 10 horas, da máquina 2, meu lucro vai para 155,625. E essa é a minha expectativa. Vamos ver se vai se realizar. Então, eu vou passar aqui para 30. Olha, exatamente, né? Que eu coloquei aqui, ó, né? Então, antes de otimizar, eu já sabia que ia dar isso aqui. 155,625. Certo? Agora, será que isso vale para sempre? Eu posso aumentar indefinidamente? E se eu aumentar para 40? Se eu aumentar para 40, qual que era o meu lucro esperado? Qual que seria meu lucro esperado? Bom, vamos fazer a conta aqui. Então, se eu aumentar para 40, eu aumentei 20, né? Então, seria 20 vezes 20 vezes o 2,1875 mais 133,75. Então, meu lucro esperado seria 177,5. Vamos ver se vai se realizar, né? Então, vou passar aqui para 40 e rodar. Ó, agora não foi, né? Ele foi para 160. O que aconteceu, né? Quando eu passei aqui para 40, aconteceu que chegou a um outro limite, né? Então, aquela restrição que era um limite no início, ela agora, não só ela, né? Não só as duas são limites mais, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como identificar esse limite, ok?